Senhor, mais uma manhã o Senhor nos deu. Graças te damos por isso. Graças te damos, Senhor, por essa força que em ti somos fortalecidos. Obrigado, Senhor, por mais um tempo. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nessa manhã e aqueles que ouvirão. Nós clamamos, Senhor, por eles. E no teu santo nome nós nos regozijamos e declaramos que eles serão curados, transformados, abençoados. Serão, Senhor, redimidos, que os teus filhos possam avançar com a sabedoria, avançar, Senhor, com entendimento, avançar, Senhor, com graça, e que o Senhor venha cada dia mais confirmar o chamado e o propósito dos teus filhos. Que eles sejam abundantes na obra, sejam abundantes no Senhor, que o Senhor traga shalom em cada casa e que o Senhor faça resplandecer da tua glória sobre a vida de cada um dos teus filhos. Queremos abençoá-los, declarar, Senhor, que todo medo caia por terra, todos os ataques do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vamos lá, então. É, nós estávamos em uma jornada acerca dessa questão da primogenitura. Nós vamos só terminar os textos e hoje eu quero dar uma palavrinha. Se demorar muito, é um palavrão. E aí a gente vai ministrando. Estou em Ribeirão Preto hoje, voltando para casa. Simbora. Então vamos ver aqui. A gente estava falando acerca de primogenitura. Pegamos vários textos, né? Que isso aponta. Deixa eu pegar aqui. O último texto que nós vimos foi Êxodo. Colocamos aqui a nossa negócia com nossa coisa. Deixa eu só abrir aqui. Isso. Pronto. Tá. Outro texto agora, nós vamos ver, está em Josué. Lembra que nós estamos vendo todos os textos que falam acerca de primogenitura ou primogênito. Estamos analisando.
Josué capítulo 8, verso 20. E disse a Jeter, seu primogênito, dispõe e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada porque temia, porquanto ainda era jovem. Então, está falando só mesmo do primogênito, nada relacionado à lei da primogenitura. Próximo, Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, verso 2. O primogênito chamava-se Joel, então ele está falando acerca do primogênito mesmo, nada sobre primogenitura. 1 Samuel 17, 13, vai falar do filho primogênito de Davi, que foi Amnon. Depois, nós vamos ver em 1 Reis, que vai falar de Abraão e o seu primogênito. Então, não está falando de primogenitura, que está 1 Reis 16, 34. Depois, 2 Reis 3, 27. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar, então está falando de primogênito também, não está falando de primogenitura. Depois nós temos primeiro Crônicas, o jejum, vamos passar o jejum, estava esquecendo do jejum. Lembra mais tarde que a gente vai continuar praticamente no mesmo. Nós vamos trabalhar esse propósito aí até Jesus voltar. Cadê, né, meu povo? Mas a gente passa a direção mais tarde. Então, primeiro Crônicas, a gente vai ver primeiro Crônicas, capítulo 1, verso 13. Canaã gerou Sidom, seu primogênito. Então, não tem nada a ver com primogenitura. Verso 29. São estas as suas gerações. O primogênito de Israel foi Nebaiote e Ismael, né? Então, também não fala de primogenitura. 2, capítulo 3. O primogênito de Judá. Então, também não fala de primogenitura. Verso 25, 2:25. Os filhos de Jeramel, o primogênito, também não fala de primogenitura. Hum, Deixa eu estou vendo aqui. Depois nós temos 1 Crônicas 2:42, também não fala de primogenitura, fala só do primogênito, né? Então estou pegando todos os textos da Bíblia. Depois a gente vê no 2:50, também fala de primogenitura e não do primogênito, ou seja, não é a lei, é só fala, citando, né? Do 3:1, 3:15, 4:4, 5:1. E em 1 Crônicas 5:1 é interessante, que fala da perca da primogenitura aqui. Ele fala assim, ó, 5:1. Quanto ao filho de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Ismael, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio um príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Aqui ele explica, né? Que interessante aqui. Então, a primogenitura foi dividido aqui aos filhos de José. Então, quando os filhos de José entra, olha que interessante, a primogenitura de Jacó, que é Israel, a primogenitura sai de Ruben e não vai nem para José, né? Vai para os filhos de José.
Ou seja, a primogenitura vai para Efraim e Manassés. Por isso, agora eles são contados nas tribos, porque eles passam a ser os primogênitos. Então, mediante isso, a gente agora vê algo interessante. O primogênito não necessariamente vai ser o primogênito. O primogênito pode perder diante do Senhor a característica de primogênito se ele é se ele se torna um profanador. Então, diante da profanação, perdemos o direito de ser primogênito e esse primogênito passa para a nossa geração daqueles que honraram o Senhor. Então, nem sempre o primogênito é o primogênito. Então, pegamos um outro, como disse, pegamos um outro bizu da história aqui, né? Que o primogênito nem sempre é o que nasceu primeiro. O primogênito é aquele que honrou o Senhor. Porque aqui, agora, uma outra característica, né? E viu que aqui não era nem filho, era neto, né? O neto passa a ser contado como primogênito. Sigamos. Capítulo 6, verso 28, vai falar do primogênito. Capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 30. Capítulo 8, verso 39. Capítulo 9, verso 5. Capítulo 9, verso 31. Tá? Foi que o cair é do homem, levantar é de Deus. A net tropeçou aqui, mas deixa eu ver se eu troco a internet aqui, peraí. Livro das Heresias, capítulo 1. Lá. Tá de boa aí agora? Onde a gente parou aqui? Qual foi o último texto que vocês ouviram? Texto, o último texto. Tá, vou soltar os textos aqui dos netos. Ih, canta lá em cima. E eu tava falando aqui que nem. Tô no capítulo 5, né? Então, na verdade, aqui tem mais um monte de capítulos que vocês não ouviram, mas vai ficar gravado. Não vai ficar gravado porque tinha caído. Mas no livro de Crônicas, a única coisa que, que fala de primogenitura, assim, que tem uma relevância, vai ser no capítulo 5 que fala aí dos descendentes. Depois nós temos o 2 Crônicas 21:3, que vai falar também acerca de um filho primogênito. Depois nós temos em Jó. Depois nós temos em Jó. Jó 1:13, que vai falar que os irmãos estavam reunidos na casa do primogênito. Depois nós temos Jó 1:18, que também fala que estava na casa do primogênito.
Agora, Jó 18, Jó fala um trem doido aqui. Vamos tentar entender isso. Jó 18, ele diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta, até quando andarás à caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Ó, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e as suas lâmpadas sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará na boca de forge. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondido na terra e a armadilha na vereda. Os assombros os espantarão de todos os lados e os perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. A igual lhe devorará os membros do corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. Agora, meu irmão, vamos ter que entender quem é o primogênito da morte. Que louco isso, né? O primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por abaixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filhos, nem posteridade entre os seus povos, nem sobrevivente algum ficará na sua morada. Do seu dia se espantarão os do ocidente e do oriente serão tomados de terror. Tais são, na verdade, as moradas dos perversos, e este é o paradeiro do que não conhece Deus. Voltamos no verso 14, ele diz algo aqui que é interessante. Verso 12: A calamidade virá faminta sobre ele, a miséria estará alerta ao seu lado. A igual lhe devorará os membros do corpo e serão devorados pelo primogênito da morte. Então aqui a gente pode entender que pode ser o primeiro ser que entrou na morte, que aí nós iremos ver que é Satanás, né? Pode ser essa referência, né, de Satanás aí, daquele que está sendo devorado aí, né, pela aqueles que são perversos são devorados, né, pelo primeiro que chegou na sepultura. Rapaz, foi profundo ele aí. Onde esses homens arrancavam essas palavras? A gente fica tentando encontrar o baú, né? Próximo. Ah, eu não falei aqui, eu pulei duas coisas aqui. Segundo Crônicas 21, falei, e Neemias 10. Neemias 10, 36. Mas ele vai falar da. Deixa eu ver.
ele vai falar da lei da primogenitura, mas aqui confirmando algo. Vamos lá. Neemias 3, Neemias 10, 35. E quem também traríamos as primícias da nossa terra e das primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano, à casa do Senhor. Os primeiros dos nossos filhos e dos nossos gados, porém, como está escrito no livro da lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministraram nela primícia da nossa massa. Então, ele está falando sobre o reconstruir e o restituir o culto, né, o culto levítico, mas aí ele vai dizendo do primeiro dos animais que era para ser levado, para ser, no caso, alguns desnucado ou resgatado. Né? E o primeiro dos filhos trago à congregação, mas aqui já não fala mais acerca do resgate de um primogênito. Continuamos. Salmos. Salmo 78, 51 vai falar da expressão que o Senhor feriu todos os primogênitos, né? Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade na tenda de Cã. Olha que interessante. Cã era dos filhos de Noé. E é ligado aqui os egípcios com os filhos de Cã. Então a gente faz uma ligação aqui, né? Interessante isso. 81, 27. 89, 27, perdão. Fala, 26, né? Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Então aqui é um salmo messiânico que fala de Jesus. E aí a gente está vendo Jesus agora sendo colocado como primogênito de todos. Salmo 105, 36. De novo, ele vai falar daquilo que o Senhor fez. Vamos ler do 34 em diante. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto do campo. Ele está falando das pragas do Egito. Também feriu de morte todos os primogênitos da sua terra, a primícia do seu vigor. Então fez sair o seu povo. Então isso daqui é só aquilo que ele estava falando do que foi feito, né? Salmo 135, 8. De novo fala dos primogênitos do Egito. Salmo 136, 10 também fala do primogênito no Egito. Depois Isaías, agora vamos para os livros proféticos, né? Lembra que nós falamos aqui? Vamos lá. Primeira porções, a Torá. Segunda porção da Bíblia, os históricos e os poéticos. E agora nós vamos entrar nos livros proféticos para ver o que é mencionado nos livros proféticos acerca disso. Isaías 14:30. Os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados se deitarão seguro, mas farei morrer de fome a tua raiz e serão destruídos dos sobreviventes. Ele está falando agora contra uma profecia contra os filisteus, então não tem nenhuma menção acerca da lei da primogenitura. Jeremias 31, 9. Isaías 31, 9.
É Jeremias, né? 39. Virão com choro e com súplica, os levantarei, guiá-los aos ribeiros de água por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então veja agora que Efraim, como foi falado, né, que toma a primogenitura de Ruben, ele passa agora como primogênito. Miqueias, capítulo 6, verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente com teu Deus. Olha que interessante, aqui também uma direção, né? Não, o que que a gente vai fazer? Muitas ofertas, atos proféticos e coisas e negócios? Não. E ande e pratique a justiça, ande humilde com teu Deus e ames a misericórdia. É isso que o Senhor ama. É isso que o Senhor quer. Zacarias, capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplica, e olharão por aquele a quem transpassaram, prantearão como quem pranteia por um primogênito e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ele está falando aqui acerca dos habitantes de Jerusalém, ou seja, ele também é uma palavra messiânica. E agora nós vamos para o Novo Testamento. Lucas 2,7 vai falar de Jesus, o primogênito. Agora, a apresentação de Jesus está em Lucas 2:22. Passando os dias da purificação deles, sendo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, nós olhamos aqui. Veja, está lá, e essa é a menção de Êxodo, capítulo 13. Voltamos para esse capítulo 13. Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel. Tanto de homem como de animal é meu. Então ele pega a questão aqui. Então veja, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei referente a um par de rolas ou 2 pombinhos. Levítico 12, 6-8. E cumprindo os dias de sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Então vamos ver aqui do que ele está falando isso daqui. Veja, aqui então, né, poderia ser uma menção no Novo Testamento acerca disso, mas veja, em Lucas ele diz que o primogênito era consagrado e foi trago uma oferta para a mulher que pariu, ou seja, é a lei da purificação da mulher e não foi a oferta da primogenitura. Então aqui a gente vê, veja só, irmãos, aqui a gente pode até mesmo agora quebrar algumas coisas aqui. Observe isso. Quando nós olhamos para isso daqui, nós vamos ver que no Novo Testamento faz menção a práticas do Antigo Testamento. A gente já estamos caminhando aqui para o Novo Testamento. Então nós vamos ver que quando Jesus morreu, Maria foi oferecer o sacrifício da purificação, né, pela mulher que deu à luz e agora ela tinha que ser purificada, que passou os 40 dias
se foi homem, e acho que 60 dias se for mulher. Passa esse tempo da purificação, traria então essa característica, né? Essa oferta ao Senhor pelo tempo da purificação. Né? Há uma menção. Mas aqui também a gente vai ver que, querendo ou não, ainda havia uma questão da lei sacrificial, porque até então Jesus não tinha morrido. Né? A gente poderia falar, mas então a gente tem que fazer. Peraí, aqui ainda Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Jesus não tinha sido a nossa oferta. Entenda aqui. Então, como eu tenho falado, existe a lei sacrificial, a lei moral e a lei cerimonial. Essas leis aqui, sacrificial, ele foi, ele foi até a cruz. Da cruz, Jesus toma o sacrifício dele e passa a ser agora o nosso sacrifício, a nossa oferta sacrificial. Então, aqui você vê que foi derramado sangue. Por que foi derramado sangue? Uma menção do Novo Testamento. Porque ainda o sangue de Jesus não tinha sido derramado por nós. Então, até o sangue de Jesus ser derramado por nós, ainda necessitava de sangue para sacrifício. Entendeu? Só explicando aqui. Então, parece uma contradição, mas não é. Mas então veja que não foi ofertado uma oferta de primogênito. Aqui a gente valida isso que nós estamos falando. Não foi feito uma oferta de remissão dos primogênitos. Foi feita uma oferta para purificação. Você entendeu? Para purificação. É, isso aí. E foi levado o Senhor, levado o primogênito para ser consagrado. Você entendeu? Então veja, o primogênito foi consagrado e ela foi feita uma oferta para a purificação. Pelo menos é o que aqui Lucas fala. Amém? Próximo. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Colossenses 1,15, que vai falar de Jesus como primogênito. 1,18, falando que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Hebreus, e novamente o introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E em Apocalipse 1:5, que fala de Jesus. Então, irmãos, terminamos aqui todas, deixa eu ver aqui, Hebreus 12:16. Nem haja algum impuro e profano como Esaú, que por um prato vendeu seu direito de primogenitura. Por isso, só um pouquinho, meus irmãos.
Então, aqui, terminamos esse assunto. Aí eu entro agora, para encerrar aqui. É, ficou alguma dúvida? Então, entendemos que, lembra que nós falamos? Nós sempre vamos ficar com a prerrogativa final. Então, a gente veio tratando aqui da prerrogativa. Nós pegamos, então, em Gênesis, que fala da vantagem do primogênito. Depois, nós vamos falar em Êxodo, que estabelece Israel como primogênito. Depois, nós vamos pegar aqui Êxodo 11, que fala agora que os primogênitos tinham que ser resgatados. Então, é isso que eu digo, é bíblico, mas depois saiu uma prerrogativa na frente. Então, veja, é bíblico. Se nós entrarmos aqui em Êxodo, sim, os primogênitos tinham que ser resgatados. Todo primogênito tinha que ser resgatado, né? Era um mandamento do Senhor. Depois nós vamos ver que a Páscoa, o sentido da Páscoa é o resgate do primogênito. E é o que nós vamos entrar a partir de amanhã. Nós vamos falando agora da Páscoa. Então, toda Páscoa, ela já é uma menção de tudo que é primeiro na nossa vida. Nós vamos trabalhar a Páscoa agora, né, o sentido da Páscoa, nesse mesmo caminho, nesse mesmo tópico, de olhar ponto por ponto, onde vão falando da palavra Páscoa. Mas depois nós vamos ver em 13 que reforça, né, que todos têm que ser resgatado. No 22 que fala do reforço dessa prerrogativa. Mas em Levítico, nós começamos, quer dizer, em Números, nós começamos a ver uma prerrogativa depois. Em Números, a gente vê uma mudança. Então, em Êxodo, nós temos a primogenitura, o resgate da primogenitura. Os primogênitos tinham que ser resgatados porque era do Senhor, porque faz a menção da Páscoa. A Páscoa é o Senhor matando os primogênitos, porém poupando os primogênitos de Israel. Então o Senhor diz: se eu poupei, eles são santos. Eles não podem ser, eles não podem não ser consagrados. Eles precisam ser meu. Por quê? Porque senão tudo aquilo que é santo, lembra que a gente falou, tudo aquilo que é consagrado não pode ser usado para algo comum. Olha que interessante. Tudo que é consagrado não pode ser para uso comum. Entendeu? Olha a prerrogativa, querido. Tudo que é consagrado não pode ser para uso comum. Aqui a gente já vai entrando para um outro ponto. Tudo que eu consagro, eu não posso usar para uso comum, a não ser por um resgate. Então, entendendo o resgate. O que é um resgate? O resgate é quando eu pego algo que é consagrado e vou usar para uso comum. Exemplo: o jumentinho é do Senhor. É o primogênito que abriu a madre da jumentinha. Está lá o jumentinho. Eu pego o jumentinho e vou usar ele para arar a terra. Não posso. O primogênito do jumentinho não pode ser usado para arar a terra. Uso comum. Eu vou usar ele para carregar carga. Não posso. Ele é do Senhor. Ou ele vai ser desnucado, né, que é lei antiga, ou ele vai ser desnucado e oferecido como sacrifício, ou eu vou ter que oferecer um resgate, tomar esse jumentinho, ou seja, tirar a consagração dele para uso comum. Agora, irmãos, isso daqui agora, eis que digo eu de mim mesmo. Vamos para um ponto aqui. Se o primogênito é do Senhor e eu tenho que consagrá-lo para uso de Deus, quando eu resgato, eu não estou tomando ele para uso comum? Será? Agora parando para pensar aqui. E aí vamos lá, será que nós queremos usar os nossos filhos para uso comum ou queremos que ele seja do Senhor? Se a gente passa a resgatá-los, será que a gente não está tirando os nossos filhos do Senhor para uso comum?
tornando-os comum. Isso daqui é o que vem na minha cabeça, né? Ou seja, será que eu não estou tomando agora e dizendo, não, eles são meus e nós vamos usá-lo para o uso comum? Porque o resgate é para isso, gente. Já parando para pensar nisso? O resgate é para isso. O resgate é para tornar algo que é santo, torná-lo comum. Ah, eu estou aqui, consagrei meu violão ao Senhor. Então, tudo que eu consagro, você entendeu? Isso, livrar da perseguição. Eu concordo. Aí, o que eu entendo é o seguinte: veja lá, vamos conjecturar aqui, a gente está criando uma ideia. Porque a gente só vai ouvindo, por isso que eu digo, né? Eu até falo assim, irmãos, perdão por muitas vezes a gente citar certas coisas, porque a gente ouviu. A gente ouviu e a gente vai seguindo, é, 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 a gente vai trazendo, né? A gente vai falando, a gente vai falando, a gente vai falando. Mas vamos ver aqui, tá? Tudo que eu consagro é o uso do Senhor. Vamos lá, eu consagrei um violão. Então eu não posso usar esse violão para uso comum. Não posso tocar moda, não posso tocar no forró do bigode, não posso tocar, eu não posso fazer nada disso. Por quê? Porque eu consagrei ao Senhor. Então vamos lá. Ah, eita, fica essas mãozinhas levantadas. Agora, se eu quero pegar esse violão, que ele tem que ser usado somente para adoração, eu tenho que resgatá-lo para usar para o uso comum. Você entendeu? Eu vou usá-lo para uso comum. Então, eu tiro ele da consagração com uma oferta de resgate. Gente, eu estou resgatando. Seria exatamente isso. É aquele negócio assim: eu te dou um negócio, eu dei para você, mas eu me arrependi. Você já viu isso em um termo? Eu me arrependi, então eu quero de volta, mas eu vou pagar por isso. Cara, não, eu te dou um sinal, não é isso que a gente sempre fala? Não, eu vou comprar isso daqui, não comprei. Pô, mas eu segurei para você. Só conjecturando. Agora, nessa questão do primogênito, essa questão do primogênito é exatamente isso. O primogênito do animal é exatamente isso. Eu não quero entregar esse animal para sacrifício, como oferta ao Senhor. Então eu resgato ele para uso meu. Eu vou usar ele no campo, eu vou usar ele na lavoura, eu vou usar ele no dia a dia, eu vou usar ele no dia a dia meu. Aí eu posso usá-lo. Se eu não for usá-lo, o Senhor vai ter que usá-lo. Ou seja, eu tenho que levar para o templo e o Senhor vai usá-lo para uma oferta, no caso dos animais, como uma oferta. Você entendeu? Então, nesse caso, a gente pode entender isso. É uma conjectura. Vamos pegar agora a base bíblica, porque é uma conjectura. Agora, uma coisa eu sei, veja só, uma coisa eu sei que a oferta da Páscoa é a oferta que sana a pane da perseguição dos primogênitos. Então, a oferta de Páscoa todo ano que nós levantamos ao Senhor, essa é uma oferta que é contra a perseguição dos primogênitos. Isso eu sei, é a oferta de Páscoa. Agora, o resgate do primogênito, ou o resgatar, é para uso comum. Você entendeu? Eu sempre entendi isso. E todas as vezes que as pessoas me procuravam, veja só, sem ler, quem já fez isso comigo, sabe? Apóstolo, eu quero fazer resgate. Irmão, eu sempre falo que as pessoas, eu falava isso para as pessoas, né? Irmão, mas por que você quer fazer isso? Ah, não, porque eu ouvi o testemunho. Tá, beleza, mas eu sempre falava, ó, eu só vou orar. Não faço cerimônia, não faço nada, né? Porque tem uma galera que faz toda a cerimônia, aquela coisa toda. Tá? Então, eu vou orar porque eu entendo que todo primogênito tem uma caça contra a vida dele, uma caça de morte, uma caça de enfermidade. Então, nós vamos orar para sanar essa pane, para que não haja uma perseguição de transferência de linhagem.
Eu nunca entendi como o resgatar, porque na minha cabeça funciona assim, cara, tudo que eu estou resgatando, eu estou tirando da mão do Senhor para um uso comum. Ou seja, é do Senhor e eu não quero entregar ao Senhor. Então eu resgato para que eu use. Eu sempre tive esse entendimento, entendeu? E isso sempre trouxe uma confusão na minha cabeça. Cara, se eu estou tirando da mão do Senhor, e aí? Se eu quero que os meus filhos fiquem na mão do Senhor, por que eu estou tirando da mão do Senhor? Né? Isso daqui é o que você passava na minha cabeça. Se eu quero que ele fique. Se o meu filho, quando eu apresentei, eu falei, Senhor, ele é teu, agora eu estou dando uma oferta, falando assim, agora ele é meu, ele está bonitinho, dá ele para mim de novo. Você entendeu? Então era mais ou menos isso que passava uma confusão na minha cabeça. Entendeu? Mas se eu estou tirando do Senhor, eu tô trazendo ele para mim de novo. Não, mas eu quero que ele fique para o Senhor. Agora, eu entendo que sempre há uma caça contra os primogênitos, isso eu sei. Mas aí você vai ver que a oferta da Páscoa já é essa oferta de consagração, ou essa oferta que nós levantamos contra a caça dos primogênitos. Então, isso daqui, então, entrando por esse ponto, não é um resgate. Nós precisamos levantar altares para que os nossos filhos continuem sendo consagrados ao Senhor, para uso do Senhor, para uso daquilo que é um reforço anual, seria isso. Mas vamos lá, apareceu um texto aqui, vamos meditar nele. Vamos ver aqui. Números 18, 15. Tudo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxer ao Senhor tanto de homem quanto de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatará. Também o primogênito dos animais, imundo resgatará. O resgate, pois, desde a idade de um mês o resgatará. Será segundo a tua validação por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, esse texto aqui, como a gente disse, voltamos aqui, ó. Esse é o texto de Números 18. Ah, tá, que a gente não mencionou aqui. Beleza, vamos lá. Resgate será da validação de 5 e tal, mas o primogênito do gado, o primogênito da ovelha, o primogênito da cabra não resgatará, são santos. O seu sangue aspergirá sobre o altar e a gordura queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, deite a ti, e os teus filhos e as tuas filhas contigo, por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhum terá no meio deles, nenhuma porção terá, sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então vamos aqui de novo. Números. Dever do direito dos sacerdotes. Disse o Senhor a Arão, vamos ler ele todinho aqui. Tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativa ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativa aos vossos sacerdócios. Também farás chegar contigo e a teu irmão a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajunte a ti e te sirva quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhe é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morra, nem eles e nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todos os serviços da tenda da congregação. O estranho, porém,
não se chegará a vós outros. Vós, pois, farei o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós, outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isso é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que for separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei por direito perpétuo, como porção a ti e aos teus filhos. Isso terás das coisas santíssimas, não dada ao fogo, todas as ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas ofertas pelo pecado, com todas as ofertas pela culpa, que apresentares serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar santíssimo o comerá, o homem o comerá, sem sentir-se santo. Também isso será teu, a oferta das suas dádivas com as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti e aos teus filhos, e às tuas filhas contigo, dei por direito perpétuo. Tudo que estiver limpo na casa comerá. Todo o melhor do azeite, todo o mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei a ti. Os primeiros frutos de tudo que mover na terra que trouxeram ao Senhor serão teu. Tudo que estiver limpo na casa os comerá. Todas as coisas consagradas irremissivelmente em Israel será tua. Tudo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxer ao Senhor, tanto de homem quanto de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatará. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os resgate, pois, desde a idade de um mês os resgatará. Será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo os ciclos do santuário. A tua avaliação por 5 ciclos de dinheiro, segundo os ciclos do santuário, que é de 20 geras, mais o primogênito do gado, o primogênito de ovelha, o primogênito da cabra não resgatará. São santos. Os seus sangues aspergirá sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada, aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel ofereceriam ao Senhor, dei-as a ti e aos teus filhos e às tuas filhas comigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou o Senhor, a tua porção, a tua herança nos meios dos filhos de Israel. Então veja aqui, agora nós temos Números 18, que a gente não tinha aqui. Veja só, aqui ele fala de um resgate. Então veja só, Números 18, ele fala dos deveres dos sacerdotes, mais uma vez. O que ele está dizendo aqui? Os animais imundos não poderiam ser sacrificados. Então, eles não poderiam. Eles abriram a madre, eles não poderiam. Os filhos dos homens, eles não poderiam estar lá, eles não poderiam ser sacrificados. Então, eles tinham que ser tomados, né? Segundo esse texto. Eles tinham que ser tomados. Então, nós temos uma outra prerrogativa aqui. Mas aqui a gente entra em uma outra prerrogativa. Eu vou pegar depois, no próximo vídeo. Nós vamos
entender agora essa prerrogativa na primogenitura de Jesus, dentre os mortos. Você entendeu? É o que a gente estava pegando do Novo Testamento. Ou seja, nessa prerrogativa, então veja só, essa prerrogativa que nós vemos aqui, a gente tem a prerrogativa e depois Jesus entra como a prerrogativa do resgate dos primogênitos na Páscoa. Por que eu comecei isso? Porque nós vamos entender que, de fato, a oferta da Páscoa é a oferta de resgate, entendeu? Toda a minha questão aqui é a oferta de Páscoa é a oferta que traz uma blindagem sobre os primeiros frutos. A oferta que nós trazemos na Páscoa todo ano, ela é isso. Se nós estamos vendo aqui, deixa eu só pegar a menção aqui. Os 18. 18, 15. É um reforço de Êxodo 22. Quer dizer, Êxodo 13. Veja só, nós não entramos, nós vamos continuar aqui agora com a oferta da Páscoa. Sim. O que eu entendo aqui? Que toda oferta de Páscoa, ele é constantemente essa característica de trazer uma proteção contra todos os primeiros frutos. Porque quando nós entramos diante do Senhor com a oferta de Páscoa, nós fazemos menção ao sangue de Jesus que redime toda os primogênitos. Então, quando nós entramos no sacrifício de Jesus, por que ele diz aqui, o Jesus o primogênito agora? Jesus o primogênito. Jesus o primogênito. Jesus o primogênito. Você vai ver que Jesus, ele entra como o primogênito de todos os homens. Então, quando nós vamos caminhando, caminhando, nós morremos em Jesus. E aqui é o meu ponto de vista. Em Cristo Jesus, nós somos resgatados. Entende aqui? Por quê? Porque em Cristo Jesus, nós morremos com ele. Nesse fato, em Cristo Jesus, nós somos a oferta. Nós já não somos mais tomados para uso comum. Essa é a alusão que eu estava dizendo aqui. Veja, tudo que eu resgato é porque eu vou usar para uso comum. Veja só, o primeiro, o primeiro filho de, de Eucana, que eu esqueci o nome da mãe de Samuel, veja, ele não foi resgatado. Ele foi dado ao uso do templo. Entendeu? Foi dado ao Senhor. Ana. Então, veja só, foi dado ao Senhor. Não há uma menção de um resgate. Ele foi dado ao Senhor. Ou seja, eles não tomaram, pelo menos nós podemos ver aqui alguns textos bíblicos. Daqui é o que está na minha cabeça aqui. E se vocês encontrarem algum texto bíblico, vai falando. E a gente vai refazendo os vídeos e vamos montando. Porque a minha intenção aqui não é trazer descredibilidade. A minha intenção é a gente trazer Bíblia. Está na Bíblia? Vamos fazer. Não está na Bíblia? Ou quer dizer, não é a última prerrogativa, porque está na Bíblia, está. Daqui a gente sabe. É o que a gente tem colocado. Outrora, estávamos somente o que está na Bíblia. Agora, nós estamos indo para o que está em Cristo. Está na Bíblia, mas está em Cristo? Não. Então, peraí. Então, a última prerrogativa sempre vai ser em Cristo.
Entenda isso. A última prerrogativa sempre vai ser o que está em Cristo. Por quê? Porque senão a gente pode pegar muitas coisas que já foi revogado em Cristo. Olhando agora, tá cortando o áudio? Beleza. Então veja só, nesse ponto, o que nós podemos pegar aqui? Nós entramos em Cristo e morremos a morte dele. De fato, não, nós nos tornamos primeiro em Cristo. Todos nós fazemos corpo do primogênito, todos nós somos o corpo do primogênito. Todos nós agora entramos nessa primícia do Senhor. Agora, o que nós estamos entrando aqui é a oferta. A oferta do primogênito é tirar, ou seja, resgatar para o uso comum. Você entendeu? Os animais limpos, eles poderiam ser dados como sacrifício ou seria dado para uso comum. Se eu usasse para uso comum, eu tirava do Senhor. Como que eu tirava do Senhor? Eu resgatava ele. Todos os filhos que nasceram à madre, a gente vai ver alguns filhos que foram dados ao Senhor como oferta. No caso, a gente viu Samuel. Samuel foi dado ao Senhor como oferta. Depois, nós vamos ver que na vida de Jesus, o primogênito de Maria, nós vamos ver que ela trouxe uma oferta da purificação, mas não trouxe a oferta do primogênito. Então, nós temos agora uma menção aqui do sacerdócio já entrando no Novo Testamento, ainda no limbo ali. Ela não trouxe a oferta do resgate do primogênito. Ela consagrou o Senhor. Você entendeu? Foi uma consagração. Agora, essa consagração foi uma oferta? Aí a gente não tem a menção aqui. Pode ter sido uma oferta, porque a gente pegando o número 18, então resgata. Mas agora em Cristo Jesus, Jesus foi a primícia entre os mortos. Olha a primícia dos mortos aqui. A primícia dos que morreram foi Jesus. Mas Jesus morreu bem depois? Não. Ele morreu antes da fundação do mundo. Então ele foi a primícia dos mortos. Ele foi daquele que morreu e ressuscitou. E dentro nele, nessa morte, nós somos resgatados. Mas o ponto que eu quero chegar e comecei esse assunto é porque no meu entendimento veio que a oferta de Páscoa, ele já é a oferta que livra os primeiros frutos da mão da destruição, do poder da destruição. Então, hoje, o que nós temos que entender é que quando nós entramos na festa de Páscoa, a festa de Páscoa, ela é a oferta, ou quer dizer, a festa de Páscoa é a festa do livramento dos primogênitos. Entendeu? A festa de Páscoa já é a questão da primogenitura para mim. Eu não preciso fazer algo a mais do que a Páscoa, porque a Páscoa ela já é isso. O sangue, tudo começa na Páscoa. E nós vamos ver que termina em Cristo na Páscoa. Por isso que começou aqui, olhando de novo, olha aqui. Começando em Êxodo 11, que começa essa questão do primogênito, nós vamos ver que vai terminar quando? Vai terminar, ou seja, a última premissa disso, vou colocar aqui, nova aliança. Então, se a Páscoa ela é o livramento do primogênito, quando Cristo dá a oferta do sangue dele, o que ele faz? Livra os primogênitos. E todos nós agora, nós entramos como primogênito em Cristo Jesus. Exatamente aí. É esse ponto que eu estou entendendo. Para mim é esse ponto. A pessoa que entra na festa da Páscoa, trazendo a sua oferta,
ela já está fazendo esse, esse aporte ou essa memória. Você entendeu? A pessoa que entra na celebração, gente, entenda, mas eu estou fazendo o quê? Agora, qual que é o aporte e a memória? Não é a oferta, é a remissão do sangue de Jesus. E por isso a gente estava falando do sangue. Então, o que é a Páscoa? Vamos lá. Vamos pegar para um outro tema aqui agora. Voltamos para a Páscoa. Eu não sei se está ficando entendido ou está ficando confuso. Está ficando confuso ou entendido? Tá entendendo, irmãos? Vamos lá. Páscoa. Ah, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deuteronômio 16. Abre, Deuteronômio 16. A Páscoa. Primeiro, vamos pegar a primeira menção aqui. A gente vê a primeira menção em Êxodo 12. Depois, nós vamos ver Êxodo 34, que vai falar das três festas. Verso 18. Guardará a festa do pão ázimo, 7 dias comerá pães ázimos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também do teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vaca e de ovelha. Então, mais uma vez eu digo aqui, veja que a festa de Páscoa é intrinsecamente ligado com o primogênito. Entendeu aqui, queridos? A festa da Páscoa é uma festa do primogênito. Veja só, a segunda menção da Páscoa, ela vem exatamente falando do primogênito. Então veja de novo. Vamos para a Bíblia aqui. Vamos lá. Guardarás a festa do pão ázimo. O que é a festa do pão ázimo? São 7 dias após a celebração da Páscoa. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também do teu gado, sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro. Mas se não resgatar, será desnucado. Remirás todos os teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Olha só, redima os teus filhos, e ninguém vem de mão vazia. Então veja que nós estamos associando a festa de Páscoa com os primogênitos como uma oferta. Entendeu aqui? 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia descansarás. Quem, na,
Quem na aradura quer nascer, na cega, também guardará a festa das semanas. Então aqui a gente já mudou de festa. Agora a gente está falando de Pentecoste, né? Que é a das primícias da cega e a festa da colheita no fim do ano, que é a festa dos tabernáculos. 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Não oferecerá o sangue do sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício na, na festa da Páscoa, da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trará à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas, as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, mais uma vez aqui. É, então, vamos lá. Pegando o entendimento. Estamos falando ainda dos primogênitos. Aonde começa a questão dos primogênitos? Na Páscoa. O Senhor mata. Então, veja, até antes da Páscoa não tinha nada de primogênito. Tinha uma bênção do primogênito. Não tinha nada de primogênito. Não tinha esse negócio que primogênito era do Senhor, não existia nada disso. Quando chega na Páscoa, o Senhor mata os primogênitos e guarda os primogênitos. Então, nós vamos ver aqui. O que, que acontece aqui? Então, todo primogênito é perseguido por uma maldição de sepultura, uma caça de morte. Todo primogênito é caçado por uma caça de morte. Há uma caça contra eles. Isso daqui é nítido. Passaria a morte, porque essa foi a praga. Passa a morte vem e o Senhor poupa com o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro foi a marca. Depois disso, o Senhor requer os primogênitos. Por quê? Porque tem que ser do Senhor. Por quê? Porque senão eles morrem. Entendeu? Que é a questão da morte. Eles morrem. Ou teria que dar como sacrifício, mas o Senhor não quer nenhum sacrifício humano, não é do feitio do nosso Deus. Então, tem que ser resgatado, porque senão há uma caça. Por que caça agora? Agora, esse é o meu entendimento. Porque ele tem que ser do Senhor. E tudo aquilo que é do Senhor, que não é usado para o Senhor, o que acontece? Uma caça vem contra ele. Agora vamos por um outro ponto aqui, abrindo parênteses, vamos como legista, vamos por partes. Veja só, quando a gente consagra alguém para o ministério, o que nós faz com ele? Nós coloca essa pessoa para uso para o Senhor. Aí a pessoa não quer mais ser usada pelo Senhor. O que nós faz com ele? Mata ele, não é brincadeira, gente. Já teve um pastor da Bahia que fez isso, né? Então veja o seguinte, irmãos. Nesse ponto aqui, a gente tem uma, uma prerrogativa aqui, que é interessante. Tudo que foi consagrado ao Senhor tem que ser usado para o Senhor. Tudo que foi consagrado. Gente, tudo que é consagrado ao Senhor é do Senhor. Você entendeu? E... Olha a Bahia aí, né? Então veja só. Tudo aquilo que a gente consagra, ele não é para uso comum. Ele é uso para o Senhor. Entendeu? Então, cuidados com as consagrações. Não é que você não pode fazer mais nada.
mas você está a serviço do Senhor, como primazia, né? Não é porque você não pode mais, eu não posso mais fazer mais nada se eu sou consagrado para fazer. Não, não. O que eu estou dizendo aqui é o fato que pessoas que foram consagradas para o uso do Senhor, o que que acontece agora? Eles não querem mais ser usados para o Senhor. Então começa a vir o quê? Você já viu aquelas pessoas que pararam e não querem mais o chamado? Parece que vem uma obra de destruição, a pessoa começa a perder, a pessoa começa a se dar mal. Aí a pessoa fala, não, é porque eu saí amaldiçoado da igreja. Não, é porque você foi usado, foi consagrado para o Senhor e não quer mais ser usado para o Senhor. Então começa o quê? Uma caça de morte. Vem uma morte tentando pegar. Por quê? Porque você parou de não ser mais usado pelo Senhor. E você foi consagrado para isso. Tudo que é consagrado, querido, é por isso. Por isso, uma das expressões que a gente usa, né? A gente abençoa uma comida, a gente não consagra. Senhor, eu consagro essa comida, então a gente não come. Porque se é do Senhor, a gente não come, né? Entendeu aqui? Então, veja só. Nesse ponto, a gente vai identificando isso. Então, voltando para cá, entende que nesse caso nós vamos trabalhando que a Páscoa em si, ela, veja, a Páscoa em si, ela simplesmente é a festa da consagração ou da festa da remissão dos primogênitos. A Páscoa, ela é isso. Depois a gente vê como uma ordem do Senhor, resgate o primogênito. Então, volto a dizer, queridos, se deu a entender que eu disse que não é bíblico, eu não sei se alguém entendeu, não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a última prerrogativa que vale está na Bíblia. E como eu disse na aula passada, se você quer fazer, você então vai ter que fazer bem feito. Entendeu? Então veja só. Lembra que eu disse? Se você quer fazer, você vai ter que fazer bem feito. Porque aí a pessoa fala, apóstolo, mas eu quero fazer o resgate. Não, então você vai fazer conforme o que está escrito. Eu entendo que na questão agora eu preciso entender a última menção. E a última menção do primogênito é a menção da última Páscoa. Jesus, o sangue de Jesus, sendo o resgate de todos os primogênitos e de toda a humanidade. Porque ele se tornou o primeiro e ele nos comprou com o seu sangue. Então, o resgate foi feito pelo sangue de Jesus, porque agora nós somos comprados por ele. Essa compra, vamos lá, vamos por esse ponto aqui. O que é um resgate? Uma compra. Se eu estou resgatando, eu estou comprando essa pessoa de novo. Exemplo, o meu filho é o primogênito, eu tenho que resgatá-lo. O que é o resgate? Comprá-lo do Senhor. Porque do Senhor é o primogênito. Gente, isso daqui para mim é tão claro. É assim, ó, vamos lá. É a mesma coisa que eu falasse assim, gente, eu salvei o mundo, né? Tava vindo um meteoro, né? Eu com o meu poder do Hadouken, né? Deu um Hadouken lá e pronto. Tirei o meteoro do mundo. Agora, todos, vamos lá, inventar um trem aqui, toda árvore de uva é meu, né? É isso que eu quero. Toda árvore de uva é meu. Então, todo mundo que quer ter uma árvore de uva vai ter que comprar meu. Tem que, tem que comprar de mim essa árvore. Senão, não pode ter. Porque eu ganhei o direito de ter todas as árvores. Foi o que o Senhor disse. No meio de vocês, todos os primeiros são meus, seja de gado, seja de animais, seja de homens, porque eu livrei eles, eu comprei eles no dia da destruição. Eu livrei, eu comprei, é meu. Tudo é meu. Acabou.
Não tem conversa. Vocês querem para vocês? Compre de mim. Como que vocês compram? Resgatando. Você quer usar o teu jumento? Porque tem que ser desnucado. Se quer usar ele? Compra de mim. Você quer o teu filho? Compra de mim, porque eles são meus. Depois o Senhor diz: agora os sacerdotes, agora eu já não quero mais os teus filhos. Eu quero os sacerdotes. Você entendeu? Eu quero os levitas. Os levitas agora são meus. Eu não quero mais os teus filhos. Mas quando a gente vai indo, vai indo, vai indo, a gente vê que agora o Senhor diz: agora eu não quero mais vocês, eu quero o meu filho. Entendeu? E o meu filho agora comprou os teus filhos. É isso daqui. Os meus filhos comprou os teus filhos. Quando você entra dentro de Cristo Jesus, você já foi resgatado. É isso que eu entendo. Quando você entrou dentro de Cristo Jesus, o resgate foi feito. Gente, eu não quero colocar aqui como esse resgate de Jesus como não, eu estou dizendo literalmente a oferta do resgate na minha cabeça aqui funciona o seguinte: a oferta de resgate foi feito em Cristo. Cristo resgatou, porque foi na Páscoa, querido. E a Páscoa a menção da Páscoa é exclusiva a menção dos primogênitos. Jesus não morreu em outra data, Jesus morreu na Páscoa, porque a festa da Páscoa é a festa da remissão dos primogênitos. A Páscoa é isso, não tem outro sentido para a Páscoa. A Páscoa é libertação e primogenitura. Entendeu? Então, nesse caso, nós vamos ver que em Cristo fomos resgatados. Agora, todo ano nós celebramos a Páscoa. E aquilo que fazemos na Páscoa é a memória que levantamos. Entendeu? É a memória que levantamos pela aquilo que Cristo fez. Ou seja, agora eu trago eu trago como uma memória que sana a pane da caça contra os primogênitos. É isso que eu entendo. Então, todas as vezes que eu compareço perante o Senhor na festa dos pães ázimos, que aí a gente vai ver que não acabou, porque a palavra é: todas as vezes que fizerem isso, vocês vão mudar a memória e não mudar a festa. Todas as vezes que comerdes, farão em memória de mim. Ele não disse: pare de comer. Ele diz: todas as vezes que vocês comerem. O problema é que Roma agora pegou isso, que disse que comer é o quê? É a Eucaristia. Trouxe agora a Eucaristia como o símbolo da Páscoa. E o que é que nós chamamos? Nós transformamos a palavra Eucaristia em Santa Ceia. Então, nós paramos de fazer a Páscoa porque identificamos que o pão e o vinho é a Santa Ceia. Entendeu? E não, é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, a Santa Ceia é como a memória que a gente vai fazer do sangue do corpo, mas uma vez por ano nós nos assentamos para fazer a memória. Entendeu aqui? Conseguiu aqui captar? Então, quando nós entramos na Páscoa com a oferta de Páscoa, nós estamos agora, é como que blindando os primogênitos. Mas o resgate deles, de todos os primogênitos, foi feito por Cristo. Para mim não tem outra questão. Se eu estou resgatando de novo, agora eu estou tirando de Cristo. Entendeu? Não é bem essa palavra. Apóstolo, mas eu fiz o resgate, eu tirei de Jesus. Não, querido, não, não é isso, não. Eu não vamos entrar nessa noia. Mas a questão aqui é essa. Eu não preciso mais trazer esse resgate, porque o sangue de Cristo ele entrou.
Não entre no genérico, pelo amor de Deus. Não pega essa palavra para entrar no genérico, porque senão ele fala assim, ah, então tudo foi cumprido pelo sangue de Jesus e pronto, não precisa fazer mais nada. Não, não é esse ponto que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que da festa, o primogênito começa na Páscoa e Jesus verte o seu sangue na Páscoa. Então, a última menção, a gente vai ver a cruz. Dessa questão da primogenitura, a cruz, a Páscoa. A Páscoa do Senhor é o livramento. Por isso, agora, eu não tenho mais o livramento na Páscoa do sangue do Cordeiro que verteu lá no Egito. Nós temos agora a menção da Páscoa do sangue do Cordeiro que livrou o mundo. Porque ele passa a ser o primogênito dos homens. Entende que ele passa a ser o primogênito. Então todo mundo perdeu a primogenitura porque Cristo é o primogênito. Entendeu aqui? Cristo é o primogênito. Então quando eu entro dentro de Cristo, eu me torno primogênito, junto com ele. E dentro dele, eu já fui resgatado pelo sangue dele. Então, acabou. Você entendeu? Agora, eu entro na Páscoa não com mãos vazias. Por quê? Porque agora eu vou tirando essa perseguição espiritual, lembrando do sangue do Cordeiro e levantando as minhas ofertas. Então é isso que eu entendo. Exatamente, por isso que eu digo, é a ceia do Senhor. A Santa Ceia, para mim, vem de uma menção católica. Por que Santa Ceia? Porque veja o seguinte, vocês que já foram, quem já foi católico aqui já sabe. Você já passou na frente da igreja católica que tem aquela luzinha vermelha? Eu esqueci o nome daquele negócio. Aquela luzinha vermelha, é, ela tipifica exatamente esse ponto. A luzinha vermelha, ela tipifica que é o Santíssimo. O corpo de Jesus está presente. Por quê, queridos? Tem muitas igrejas que creem nisso e a gente nem percebe. Crê no quê? Na transubstancialização. Ou seja, eles pegam aquela hóstia, vamos pegar aqui, né? Pegou a hóstia, redondinha, por que redondinha? Uma menção de Mitras, o deus Sol, eu entendo assim. Pega a hóstia e eles creem que esse pedaço de pão já não é mais pão. Esse pedaço de pão é literalmente o corpo de Jesus. Ocorreu uma transubstancialização, ou seja, de farinha de trigo para corpo de Jesus. Por isso não pode morder. Porque se você morder, Jesus grita lá no céu. Brincadeira. Ele não pode morder, né? Por isso tem que colocar na boca e esperar derreter, né? Então, veja o que acontece. Quando você pega aquilo e sobrou hóstia, o que que faz com isso agora? Ali é o corpo de Jesus. Você entendeu? Então tem que guardar lá naquele lugar e tem que avisar que o corpo de Jesus está no meio da igreja. Então, cuidado com o que você faz ali. Entendeu? Então fica aquela luzinha vermelha, ó. Cuidado que aqui agora o corpo de Jesus está presente entre nós. Então, cuidado, né? Tome muito cuidado. Isso daqui, é, muitas igrejas acabam sem perceber fazendo isso. Exemplo, acabou, acabou a ceia, sobrou pão. O que que muitas igrejas faz? É verdade. O que que muitas igrejas faz? Enterra. Por quê? Enterra. Porque eles creem que aquele pão é santo agora. Entre aspas, entre aspas, é uma menção.
do, da ideia da transubstancialização. Esse pão agora está transubstancializado. Eu queimo. Né? O que que a gente faz? Meu irmão, come. Come o negócio aí. Por isso, o nome vem Santa Ceia do Senhor. Porque aquele momento se tornou santo, né? Porque ali agora houve uma transubstancialização. Então ali está os elementos santos. Dentro disso daí, um dos costumes que a gente entende é a ceia do Senhor. Mas o ato da ceia, ela é o ato da Páscoa, gente. Não confunda. A Páscoa é a ceia. A ceia do Senhor é a Páscoa. E todas as vezes que nós sentarmos para celebrar a ceia, nós mudamos a memória, nós não mudamos a festa. Mudamos a memória do sangue que foi vertido dos cordeiros para salvar os primogênitos. Gente, mais uma vez eu digo isso. Não era o Egito inteiro que ia morrer. Era só os primogênitos. A 10ª praga que legitimiza a Páscoa era só a morte dos primogênitos. Não era todo mundo. Israel não ia morrer. É só os primogênitos. Então, se nós entrarmos para isso, quem que morreu pela morte da humanidade? O primogênito, Jesus. Então, o resgate, para mim, foi feito aqui. Não, para mim não perde o sentido que, na verdade, a ceia é a menção que nós fazemos. O pão e o suco é a menção. Agora, o que eu quero dizer é que a ceia não substitui a Páscoa. Entendeu? Pelo contrário, a ceia tem que ser tomada todo dia. Para mim, a ceia deveria ser tomada todo dia. A igreja primitiva fazia isso. Olhe lá. Olha aqui, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O que é o partir do pão? O partir do pão é a ceia, né, que nós entendemos. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam juntos tinham tudo em comum. Vendiam suas casas e bens e distribuíam os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições juntos. Então veja só, ele colocou muito especificado aqui, partindo pão e tomando refeição. Então esse partir do pão não é refeição, é a ceia. E as suas refeições todos os dias. Então eles partiam pão de casa em casa todos os dias, diariamente, e tomavam as suas refeições juntos. Por quê? Porque o partir do pão é o símbolo que somos um. É o símbolo da nossa unidade. Quando eu como junto com você o pão, nós falamos, nós somos um corpo. Quando nós tomamos o cálice junto, nós falamos, nós temos aliança e somos irmãos de sangue em Jesus. Nós não somos irmãos de irmandade. Gente, isso daqui tem que ficar muito claro para você. Eu não sou teu irmão porque nós fazemos parte de uma fraternidade. Eu sou teu irmão porque no meu sangue e no teu sangue corre o mesmo DNA, o sangue de Jesus. E não é fictício. Isso não é figurativo. Isso é literal. Sobre mim consta a genética do meu Senhor. Eu sou filho legítimo e sobre o meu sangue tem o sangue de Jesus e sobre o teu sangue tem o sangue de Jesus. Então, se você tem o sangue de Jesus e o teu sangue, nós temos o mesmo Pai. Então, nós somos filhos. Nós somos irmãos, perdão. Então, quando nós te chamamos de irmão, não é uma irmandade. Ah, nós fazemos parte da Irmandade dos Cristãos da Fraternidade Branca. Não, não, querido. Nós, na verdade, somos irmãos de sangue.
Literal. Literal, literal. Entendeu? Somos irmãos. Mas aqui entra um outro ponto. Por que que o apóstolo Paulo fala? Com alguns não sente. Por quê? Porque é inimigo da cruz, não é meu irmão. Você entendeu? Quem é inimigo da cruz não é meu irmão, mano. Então, você... tá doido. Então, veja só. Se não é meu irmão, eu não comungo do pão com você. Eu posso ser humano, mas nós não vamos entrar em irmandade. Não sou teu irmão. Então, aqueles que não vivem com Jesus, o apóstolo Paulo fala, com esse eu digo, nem sente. Não sente com eles. Não são irmãos. Eles querem professar a mesma fé, mas não querem seguir os mesmos mandamentos e não honrar o mesmo Deus. Não é meu irmão. Você entendeu? Agora, é humano. Tratamos como humanos, não como irmãos. Entendeu? Então, assim, o meu irmão fulano, meu irmão espírita, meu irmão... não, não. Ele é ser humano, nós tratamos com respeito, nós tratamos com graça, nós tratamos com gentileza, tratamos com honestidade, tratamos como ser humano, mas não como irmão, porque não tem o sangue, porque a gente não é fraternidade, gente. Nós não somos fraternidade, entendeu? Nós não fazemos parte de uma fraternidade. Bem explicado? Então, veja só, nesse caso, mais uma vez eu digo, que temos aí essa premissa, pegamos aí essa premissa. Vamos e nós vamos olhar, então, olhando para esse quadrinho que nós montamos, a última premissa que temos é o sangue de Jesus. Então, a gente vem na instituição da Páscoa, os primogênitos sendo do Senhor e precisando ser resgatado, e depois nós fomos levados a Cristo, e o resgate que Jesus fez foi um resgate válido, e nós fomos incluídos dentro dele. E esse resgate, então, não é só uma coisa natural, é uma coisa é, é, é uma coisa mesmo literal. Na Páscoa, Jesus veio com o sangue dele fazendo o resgate de todos os primogênitos, nos comprando. E aí, mais uma vez, a gente diz isso. A última premissa que a gente tem disso é em Apocalipse, né? Que ele nos comprou com o seu sangue e nós nos tornamos um reino de sacerdócio. Então, literalmente, nós fomos comprados como primogênitos e nós fomos feitos sacerdotes levitas. Agora, não mais segundo o rito levítico, mas segundo agora o rito de Melquisedeque. Você entendeu? Não estamos mais segundo o rito levítico, mas estamos agora segundo a ordenança de Melquisedeque, que não temos muita menção, mas entendemos que foi é uma outra característica sacerdotal, não segundo Levi, mas segundo Melquisedeque. Então, logo aqui, essa característica para o resgate, a gente tem que fomos comprados, fomos resgatados. Então, se o teu filho está em Cristo, ele já foi resgatado. Se os teus primogênitos estão em Cristo, foram resgatados. Se tudo está em Cristo, foi resgatado. Agora, volto e termino. Mas o meu filho não está em Cristo. Aí sim eu concordo. Não resgate, mas ofertar pelo teu filho. Você entendeu? Isso sim eu concordo. Né? Oferte por ele. Chame a memória. Levante altares. Levante memoriais pelo teu filho. Isso é legal. Livrando de sentenças, de caças, e não só do primogênito, mas de todos os teus filhos. Mas a questão da primogenitura, ela é concluída aqui. E não só porque o sangue de Jesus, não, não, porque literalmente
começa na Páscoa e Jesus nos compra na Páscoa. Então, se a Páscoa é a primogenitura, nós vamos ver que na Páscoa resolve a primogenitura. Na Páscoa no Egito começa a primogenitura e na Páscoa em Jerusalém encerra esse assunto da primogenitura, porque agora fomos comprados. Mas nós vamos ver agora que nesse ponto toda oferta de Páscoa ela é um, um, um levantar de memória. Ele não é um aporte para validar, mas é os altares de memória. Senhor, eu creio e eu não entro de mão vazia. Eu entro aqui. Sempre está ligado à primogenitura. Amém? Alguma dúvida? Sim, resgatados em Cristo. Exatamente. Essa é a palavra. Fomos comprados, queridos. Então, nesse ponto, a gente vê o resgate. Fomos comprados. Não, não é usada outra palavra para nós. Fomos comprados. Então, eu não quero desfazer isso. Fomos comprados pelo sangue. Fomos comprados pelo primogênito. Então, a partir de agora, nós não precisamos mais desse resgate. Você entendeu? Não precisamos mais desse resgate. Porque na festa de Páscoa, nós resolvemos essa pane. Um, com o sangue de Jesus. Dois, todo ano eu faço a minha oferta de Páscoa que já resolve essa questão. Não que a oferta resolve alguma coisa, mas é o crer. Eu levanto, não chego de mão vazia dizendo, Senhor, tudo que é primeiro na minha vida. Agora, o que que eu entendo? Na Páscoa eu digo isso, Senhor, tudo que é primeiro, primeiros planos, os primeiros frutos, os primeiros projetos, né? Por quê? Porque a gente está começamos o ano agora. Quero lançar uma palavra depois, né? Veja se eu faço amanhã, ia fazer hoje, mas extrapolei o tempo aqui, né? Veja só, é, começamos o ano. E começando o ano, a gente vai para o 14º dia, dizendo, Senhor, eu creio que todos esses primeiros frutos que o Senhor me deu, todos esses primeiros que o Senhor me deu, Senhor, eu quero, eu quero dedicar ao Senhor, né? Eu creio, eu coloco dedicar no sentido, né, não de consagrar, mas dedicar no sentido de Senhor, eu creio. E eu creio que há uma perseguição contra os primeiros. Eu sei que é uma perseguição com o projeto que o Senhor me deu. Eu sei que é uma perseguição contra os planos, os frutos, os trabalhos, os empreendimentos. Então eu entro na Páscoa me revestindo do sangue do Cordeiro e não chegando de mãos vazias. Porque então está tudo incluso aqui. Amém? Sim. Somos bem resgatados. Então aqui fico. É óbvio que tem irmãos que falam, cara, eu quero fazer, né? Eu acho legal. Então eu digo, tá na Bíblia, né? Tá lá. Mas eu só reforço isso. Hoje eu já não quero mais só o que está na Bíblia. Eu quero o que está em Cristo. Entendeu? Então a gente veio, né? Tá na Bíblia. Então, de um ano, de um tempo para cá, a gente ia falar, irmão, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Agora a gente tá falando, tá em Cristo, tá em Cristo. Né? Porque a gente viu que a gente está com uns pane meio geral aí, né? Sim, aí que eu digo, já não seria uma, para mim, não uma oferta de resgate, seria uma oferta de, de memorial para os teus filhos. Top. Mas isso já é a oferta da Páscoa. Então, prepare uma boa oferta na Páscoa. Você entendeu? Então, em vez de a gente fracionar isso, entre na peça, nessa memória, e prepare uma oferta do Senhor. Né? Entre não de mãos vazias, mas entre bem, bem agraciado, né? Exatamente, é uma caça. Então, entre sempre e se revista do sangue do Senhor. Isso. Amém, queridos?
que seria uma boa oferta? Não, entre com uma oferta daquilo que o Senhor colocou no coração, não uma oferta comum. O que eu digo é, temos ofertas que entregamos, ofertas que nós entregamos no cotidiano, mas essas, como o Senhor diz, faça isso de conforme a bênção que o Senhor deu. Aí você vai determinar o que não é comum para você, o que não é usual para a tua vida. Entendeu? São coisas que já não são corriqueiras, são coisas diferentes. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, traga entendimento. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa mal colocado, né? Maldito ou maldizido, né? Mande, não fique com dúvida, querido. E não gere nenhum tipo de especulação. Né? Vamos definindo. Amanhã nós estamos juntos, em nome de Jesus. Amém? A Páscoa nós vamos celebrar junto. Quem quiser celebrar, nós vamos estar celebrando junto. Vou fazer como sempre faço. Vamos transmitir e fazer junto. Amém. As escolas. As nossas escolas, na verdade, vai ser quinta-feira, né? Quinta-feira eu vou fazer de todas. Quinta-feira, eu mandei lá no grupo, né? Quinta-feira. Eu estou fazendo um dia na semana, estou fazendo todas. Até porque, assim, realmente estamos bem corridos, mas a gente não pode deixar de fazer isso, né? Sim, vamos fazer. Em nome de Jesus, que Paulo prega. Vamos fazer. Amém? Hoje, a turma das Europa, a gente vai fazer. Meus lindos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom a todos. Semana passada não teve. Semana passada não teve aula. Eu dei o bolo em todo mundo. Shalom, shalom.